Henker que vive duas vezes. Capítulo 799 Epílogo. O capítulo final, 5. Rodas dentadas, Yon-Woo ergueu automaticamente os olhos. Este lugar não tinha altos nem baixos, mas era um hábito antigo. Ele sabia que uma mensagem estava chegando. A escuridão pausada é forçada a girar novamente com as engrenagens de Deus Ex Machina. A mudança interrompida começa novamente. Yon-Woo ficou chocado. Sua identidade era um obstáculo, mas ele percebeu que a mudança estava recomeçando só porque as engrenagens estavam girando. Ele se perguntou se isso era possível, mas funcionou. Foi lento por causa da diferença de tamanho, mas o importante é que a escuridão começou a girar novamente. Ele se perguntou o que era Deus Ex Machina. Jeong-woo. Yon-Woo projetou sua consciência para fora e percebeu que era seu irmão mais novo. Ele apertou os lábios. Parecia que Jeong-Woo havia percorrido todo o caminho sem esquecer o que disse sobre se lembrar dele. Ele ficou muito grato. A taxa de mudança começa a acelerar novamente. 51,1%. Tudo correu bem depois de trabalhar com Deus Ex Machina. A casca que envolve a escuridão fica mais fraca. A consciência está focada. A consciência está focada. Um caminho que se conecta a Deus Ex Machina foi criado. Você é capaz de liberar sua consciência para fora pouco a pouco. A consciência de Yon-Woo ainda estava presa dentro do Rei Negro por causa de seu sono profundo, então ele precisava de um novo caminho para liberar sua consciência para fora. Felizmente, o Deus Ex Machina conseguiu fazer isso por ele. Com isso, Yon-Woo foi capaz de ver o quanto o mundo mudou enquanto ele estava na escuridão. O sonho estava continuamente se dividindo. Era um fenômeno no qual Yon-Woo apenas pensava e não ousava tentar realizar. A fragmentação do mundo. Os conceitos de sonho e roda sobre os quais o demônio celestial e o Rei Negro falaram estavam completamente acabados. Em vez disso, os sonhos e as rodas aumentavam. Eles podem parecer semelhantes, mas ainda eram mundos ligeiramente diferentes. Dependendo de como o Rei Negro foi interpretado, cada mundo assumiu uma aparência diferente. Em mundos onde o Rei Negro era aceito como herói, o foco era colocado na força e era um mundo de sobrevivência do mais apto. Os mundos que aceitaram o Rei Negro como conceito eram mais desenvolvidos em magia e os dragões estavam prosperando. Eram mundos em que todos tinham o mesmo ponto de partida, mas mudavam depois que cada um tomava sua própria decisão. Alguns mundos eram suficientemente semelhantes para serem chamados de universos paralelos, e outros eram tão diferentes entre si que era difícil acreditar que partiam do mesmo ponto. Havia tantos universos que Yon-Woo não pôde deixar de rir, incrédulo. No passado, a roda era a única que precisava ser cuidada. O demônio celestial deve estar com muita dor de cabeça ao lidar com todos eles. Yon-Woo sabia que essa era a intenção de Jeong-woo. Se todos esses universos e mundos foram criados, deveria haver um mundo onde o Rei Negro fosse interpretado como um humano normal e vivendo como Cha-Yon-woo, certo? Mesmo que houvesse apenas 0,000001% de chance, tinha que haver uma nestes infinitos mundos. Parecia impossível pesquisar todos eles, mas como Jeong-woo era bom em lidar com o espaço, ele encontraria uma maneira de descobrir. Foi uma coisa muito Jeong-woo de se fazer. O irmão de Yon-Woo sempre fazia coisas malucas como essa. Ao mesmo tempo, Yon-Woo sentiu-se muito grato por ele e foi capaz de fortalecer sua determinação. Mesmo que sua existência fosse um obstáculo diante da escuridão, Yon-Woo continuaria a esperar, até encontrar uma solução. A taxa de mudança está ativa novamente. 52%. Yon-Woo de repente ficou curioso sobre o que estava acontecendo em todos os mundos ao seu redor e como todos eles eram. Ele queria saber como seus companheiros viviam em todos os mundos com suas diferentes memórias e identidades. Mesmo que ele não fosse capaz de interferir no mundo, e as lendas do Rei Negro fossem expostas ao mundo, Yon-Woo foi capaz de projetar sua consciência e olhar ao redor, já que as lendas eram a base e o meio que lhe permitiam ser ele mesmo. Por um tempo, Yon-Woo ficou extasiado com o que viu. Fante, então você finalmente está começando. Em algum mundo, bem quando Fante se adaptou à sua nova posição na tribo de um chifre, ele deu seu lugar de chefe aos seus filhos e foi embora. Ele disse que voltaria depois de treinar um pouco mais, já que o aprendizado não tinha fim. Mas na verdade era para fazer suas próprias conquistas que pudessem superar a sombra do rei marcial. O objetivo de toda a vida de Fante era superar seu pai quando ele estava no auge, e algum dia derrotar alguém específico de quem ele não conseguia se lembrar com clareza. Sasha está bem, e mamãe e papai são iguais. A sobrinha de Yon-Woo era querida por todos, vivendo feliz sua vida. Ele esperava que ela não tivesse que passar por nenhuma dificuldade porque havia passado por muitas coisas quando era criança. Mas parecia que ele não tinha nada com que se preocupar. Cronos e Rhea estavam vivendo um doce período de lua de mel. Apesar da preocupação dos seus muitos filhos e netos, eles tiveram outro filho. Pahahaha, uma irmã mais nova nessa idade? E ela é ainda mais nova que Sasha. Isso não é demais? Yon-Woo observou Sasha passando alegremente o tempo com suas amigas e segurando cuidadosamente sua jovem tia. Ele sabia que ninguém poderia ouvi-lo, mas riu e falou com eles. Sua irmã mais nova era adorável demais. Aquelas mãos e pés pequenos e lábios balbuciantes. Mesmo com toda a sua experiência como imperador, ele não tinha ideia de como uma criança tão pequena se tornaria adulta algum dia. Quando sua irmã mais nova sorriu em sua direção como se pudesse vê-lo,
Um sorriso cresceu no rosto de Yeon-woo. Parecia que todo o seu cansaço estava sendo aliviado. Ele provavelmente seria um tolo por sua irmã mais nova, assim como foi por Sesha. Ele esperava que apenas felicidade e bênçãos aguardassem esta criança. Ele repetiu a mesma oração que o demônio celestial havia feito por ele. Sua irmã mais nova começou a rir como se soubesse. Yeon-woo acariciou sua cabeça suavemente. Ela era muito adorável e amável. Cronos, que estava ao lado dela, sacudiu seu brinquedinho pensando que ela estava sorrindo para ele. No entanto, ele inclinou a cabeça quando viu que o olhar dela estava fixo no ar ao lado dele. Querendo saber se alguém estava lá há pouco, o coração de Cronos ficou pesado. Porém, ele não entendeu o porquê e apenas inclinou a cabeça, voltando-se para a filha para sacudir o brinquedo para ela. Nossa, Yeon quer comer madeira? Deveríamos ir até a mamãe? Que adorável. Yeon-woo desviou o olhar, incapaz de ver seu pai tentando agir de maneira fofa. Ele teria que deixar a posição de tolo para seu pai. A taxa de mudança está progredindo. 53%. Yeon-woo foi capaz de ir a qualquer lugar que quisesse. Tecnicamente, ele existia em todos os lugares. A escuridão fluiu no fundo do mundo, e todas as almas que reencarnaram vieram das trevas. Levando em consideração que este mundo era o sonho do Rei Negro, ele estava dentro de tudo, então ele era tudo. Conforme Yeon-woo observava a vida de seus amigos e familiares, ele sempre mantinha uma parte de sua consciência ao lado de uma pessoa específica. Edora. Ela era sua querida amante e alguém a quem ele estava grato e se desculpava por sempre esperar por ele. Outros o esqueceram, até mesmo Cronos e Rhea, mas Edora sempre se lembrou dele. Yeon-woo sabia que ela sempre observava as estrelas à noite e que era para ver quando ele voltaria. Ele gritou com ela do lado dela e disse que estava tudo bem se ela parasse de esperar por ele e fosse para outra pessoa. Mas Edora esperou e esperou, sem saber que ele estava ao seu lado o tempo todo. O tempo continuou a passar e o rosto de Edora começou a mostrar sua idade. Yeon-woo observou impotente enquanto ela cochilava. Foi a primeira vez que ele sentiu tanta dor por não poder estar com ela. Então, um milagre aconteceu. Se apresse. Ok, estarei aí em breve. Edora viu Yeon-woo pela primeira vez. Ele ficou extremamente agradecido e agradecido. Esse foi o início da mudança de tudo em torno de Yeon-woo. Alguém observou com sucesso o Rei Negro. Fenômeno observado. Cha Yeon-woo. A existência de Cha Yeon-woo torna-se enraizada neste mundo particular. As engrenagens de Deus Ex Machina começam a girar mais rápido. A mudança da escuridão flui mais suavemente. 55%. Yeon-woo podia sentir que as pessoas estavam começando a reconhecê-lo. Aqueles que o esqueceram recuperaram a memória um por um. Cronos e Rhea choraram nos braços um do outro, lembrando-se do filho esquecido. Khan embarcou em uma viagem para encontrar seu amigo perdido, e Doyle se adiantou para reunir a fé dispersa. Leonard viajou para a Terra em busca de seu salvador, e Agares, Fenrir e os outros se reuniram. Então, quando Athena olhou para ele, Yeon-woo conseguiu ser ele mesmo, e não uma forma criada pelo Rei Negro. Você se lembrou. Obrigado. Secraque. Colidir. Estrondo. Estrondo. O mundo de escuridão que cercava Yeon-woo desabou como uma parede de vidro. Deus Ex Machina conseguiu chegar ao centro do abismo. E Jeong-woo estava parado ali. Como se tivesse percorrido uma longa distância. Ele estava ofegante. Mas havia um sorriso travesso em seu rosto. Ele parecia uma criança que encontrou sua presa brincando de esconde-esconde. Deus Ex Machina olha para o Rei Negro. Faísca, faísca, estalar. De repente, a mensagem ficou estalada com estática e seu conteúdo mudou. Cha Jeong-woo olha para Cha Yeon-woo. Jeong-woo estendeu a mão para Yeon-woo, assim como quando seu irmão o salvou de ficar preso em um relógio de bolso há muito tempo. Nunca mais saia sem dizer uma palavra. Eu realmente vou te matar então. Ok, estou de volta, Young. Desta vez, foi a vez de Jeong-woo salvar seu irmão. Eu vim buscar você, Young. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.